Boa noite. Veja no Jornal da Câmara de hoje. CPDUI debate novas alterações na planta de valores do IPTU. Indagamos ao secretário e também ao procurador por que deste projeto. Por que ao invés de mandar um projeto ano passado, onde não tinha índice, que não sabia quais as regiões de Passo Fundo que seriam atingidas com o aumento, por que não tiveram tempo hábil de fazer um estudo melhor sobre o projeto e encaminhar um projeto. Adiada a festa de São Cristóvão. Em diálogo com as autoridades civis, públicas e sanitárias do município de Passo Fundo, achamos por bem, em consenso, de adiar, de cancelar a festa agora em julho, o mês de chuvas, o mês de frio, para no final de outubro. E no segundo bloco, uma entrevista sobre hepatites virais. Estamos no mês de conscientização desta doença. Os sintomas, então, pode começar com cansaço, febre, mal-estar, evoluindo para diarreia, vômito. Nesta semana, a Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior realizou uma reunião online com representantes do Executivo para falar sobre o IPTU. O grupo dialogou sobre o projeto de lei complementar que faz novas alterações na planta de valores do imposto. Presidindo a Comissão de Patrimônio da Câmara de Vereadores, acompanhado dos vereadores Aristeu Dallalana, Renato Checker, também a presença do vereador Iara Carvalho e também do vereador Rufa, tivemos a oportunidade de receber a visita do secretário de Finanças do município, Dorley Maffei, acompanhado do procurador-geral Adolfo Freitas. Algumas dúvidas que foram sanadas pela comissão, principalmente por este vereador que vos fala, já que estou incumbido de fazer a relatoria, é sobre o projeto de lei 07/2020, que altera os dispositivos da lei do projeto 445 do ano passado, que foi aquele famigerado projeto do aumento do IPTU, alterando a planta de valores. Indagamos ao secretário e também ao procurador por que deste projeto, por que ao invés de mandar um projeto ano passado, onde não tinha índice, que não sabia quais as regiões de Passo Fundo que seriam atingidas com o aumento, por que não tiveram tempo hábil de fazer um estudo melhor sobre o projeto e encaminhar um projeto. Com isso, tivemos da boca do próprio procurador-geral do município, Dr. Adolfo Freitas, dizendo que realmente eles se equivocaram, mandando aquele projeto que calejou a população de Passo Fundo. Muitos já pagaram, mas a maioria não tiveram ainda condições de cumprir com a obrigação de pagar os tributos do pagamento do IPTU. Com isso, estamos analisando esse projeto que vai vai regulamentar este projeto que foi feito ano passado e com isso muitas coisas serão sanadas através desse projeto que com certeza será aprovado por todos os vereadores desta casa. A tradicional festa de São Cristóvão, padroeiro dos colonos e dos motoristas, foi adiada. Marcada inicialmente para o dia 26 de julho, a carreata deve ocorrer agora apenas no final de outubro. A decisão foi anunciada pelo pároco da comunidade, Padre Vanderlei Bervian. Então, aqui na Paróquia São Cristóvão, como de costume, nós estávamos preparando já a festa do padroeiro dos motoristas, dos colonos, mas infelizmente este ano 2020 estamos acometidos por esta pandemia do coronavírus e a grande preocupação é justamente com a aglomeração de pessoas. E a festa agrega muita gente, muitas pessoas trabalham, muitas pessoas vêm prestigiar devotamente este santo dos padroeiros, dos motoristas. Por isso, nós, em
diálogo com as autoridades civis, públicas e sanitárias do município de Passo Fundo, achamos por bem, em consenso, de adiar, de cancelar a festa agora em julho, o mês de chuvas, o mês de frio, para no final de outubro, no dia 25 de outubro. Então sim, a festa será realizada com o esforço, com a dedicação, como sempre foi, por todos os nossos devotos aqui da paróquia São Cristóvão. Então que São Cristóvão abençoe e interceda por cada um de nós. E o prefeito Luciano Azevedo autorizou nesta semana o início das obras da Escola Olga Caetano Dias, a Escola dos Autistas. A previsão é de que em 15 meses o espaço tão aguardado seja entregue à comunidade. Acabei de assinar a autorização do início da obra da construção da nova Escola Olga Caetano Dias, a Escola dos Autistas, que há muitos anos é um sonho, é um pedido dos autistas, das suas famílias, dos seus amigos, das pessoas que sabem a importância da causa dos autistas aqui na nossa cidade. Uma grande obra que nós vamos começar a construir agora, já no mês de julho, aqui em Passo Fundo. A nova Escola dos Autistas, que vai para o prédio próprio, lugar adequado, para melhorar a qualidade do atendimento para os autistas e para as suas famílias. E depois do intervalo, você confere uma entrevista sobre Julho Amarelo, o mês de prevenção às hepatites virais. Há 22 anos, as eleições no Brasil são realizadas com urnas eletrônicas. Os equipamentos nunca foram fraudados. O sistema eletrônico de votação possui complexos mecanismos de segurança. Quer ver só? Para que uma eleição ocorra, são necessários 120 sistemas e 15 milhões de linhas de programação. Se uma vírgula for alterada em um deles, a urna não funciona. Transparência. Todos os programas da urna são feitos pela Justiça Eleitoral e podem ser verificados por partidos políticos, Ministério Público e sociedade civil. E mais, antes de cada eleição, as barreiras digitais são colocadas à prova em um teste público realizado no TSE. Auditorias. Elas também podem ser feitas no dia da eleição. Antes da votação, é emitida a zerésima, para comprovar que não há votos no equipamento. Depois da votação, as urnas imprimem um boletim que permite a verificação por qualquer pessoa dos votos divulgados com os registrados na sessão. E é importante lembrar que a urna não tem conexão com a internet e tampouco com qualquer rede de comunicação. É impossível para um hacker acessar o equipamento remotamente. Os votos são armazenados em mídias digitais, assinadas digitalmente e criptografadas, e transmitidos por uma rede exclusiva da Justiça Eleitoral. Neste mês acontece em todo o país a campanha Julho Amarelo. O objetivo é conscientizar a população sobre as hepatites virais. Por isso, eu conversei com a médica responsável pelo serviço aqui no município, doutora Caroline Maroso. Boa noite, doutora Caroline, bem-vinda à TV Câmara. Boa noite. Bom, então esse mês nós estamos no mês de conscientização às hepatites. Eu começo te perguntando o que são as hepatites virais, né? Quais são os tipos de hepatites que nós temos? Então, as hepatites virais, né, então são vírus que causam inflamação, né, ou infecção, principalmente do fígado, né. As principais hepatites são a A, a B e a C. Tem também a D e a E, que não são muito prevalentes aqui, né, no nosso meio. E também, qual é a diferença, então, qual é a principal diferença entre essas hepatites? A A, ela é uma doença infecciosa mais aguda, ela não cronifica, né? A B e a C já são doenças que podem causar um quadro agudo de hepatite, mas também cronificar, né? Que aí, então, tá o problema maior delas, né? Que é a cronificação e uma inflamação crônica no fígado, levando a problemas maiores, né? Bom, e a forma de transmissão de todas as hepatites é a mesma? Não, da A
É mais uma transmissão fecal-oral que a gente diz, então, né, a gente acaba comendo algum alimento contaminado, mais água também contaminada, né, então acaba pegando um quadro de infecção por essa transmissão. A hepatite B e C é mais vinculada a sangue contaminado e a questão de relação sexual sem preservativo, né? Nesse caso, mais relacionada à hepatite B, mas a C não está isenta disso. E também tem a questão da transmissão vertical, tanto da B e da C, que seria então da mãe passar para o filho, né, no parto. Uhum. Doutora Carolina, então, quais são os principais sintomas das hepatites? Começando pela A, né, que é uma hepatite mais leve. Os sintomas, então, assim, pode começar com cansaço, febre, mal-estar, evoluindo para diarreia, vômito. Depois, na sequência, pode dar icterícia, que é aquele amarelão no corpo, né? Ela pode ser um pouco mais grave, assim, em adultos, né? As crianças, quando pegam uma doença mais leve, né? E que às vezes passa como uma gastroenterite, né, uma diarreia, assim, viral, né, e aí nem fica sabendo que foi mesmo pela hepatite A. Claro. Já a B e a C, são esses mesmos sintomas ou tem algum outro? Não, eles podem apresentar no quadro agudo esses mesmos sintomas, mas a grande maioria dos pacientes que pegam hepatite B e C passam por um quadro assintomático, né, quase 90%, assim, então são doenças que acabam sendo diagnosticadas na fase crônica mesmo, né? Então, eles podem passar por esses sintomas que eu relatei, mas a grande maioria é assintomática quando, né, pega a doença. São detectadas pelo exame de sangue, então por isso é importante a gente falar, né, das pessoas manter sempre uma rotina de prevenção, de fazer os seus exames, os cuidados necessários. Isso, em relação à hepatite B e C, então até tem, assim, uma questão de acima dos 40, 45 anos, que todos, ao menos alguma vez na vida, tenham feito o teste para hepatite B ou hepatite C. Que às vezes não são testes, assim, que a gente faz na rotina, aquela, né, do dia, digamos, né, num exame, assim. Então, porque são exames bem específicos, né? Tem que pedir para hepatite B, tem que pedir para hepatite C, assim, né? Bem, certo. Senão acaba que não vê, né? Uhum. Se não forem tratadas, essas hepatites podem se agravar, podem se tornar uma doença mais grave, mais séria? Então, a A, na verdade, vai fazer o quadro agudo, vai ter um tratamento, assim, de sintomáticos, né, mais de suporte, e, né, a tendência é que melhore, e não fica crônica, né. A B e a C, então, elas podem cronificar, né, a C cronifica mais do que a hepatite B, e aí pode evoluir com uma inflamação importante no fígado, e essa inflamação acabar levando o paciente a ter cirrose, então, né, que aí é um fígado já que não está com todo o seu funcionamento. Nessa consequência pode ter aquela barriga d'água, que é a ascite, né, existe também a questão de poder ter sangramento digestivo, isso também, e também câncer, né, câncer de fígado, que até a hepatite B, ela pode evoluir com câncer de fígado sem o paciente ter desenvolvido a cirrose, né? Então, isso também tem essa questão dela poder desenvolver. Por isso, tão importante, né, esse diagnóstico precoce. Doutora, existe cura para a hepatite? Quais são os principais tratamentos hoje oferecidos? Tá, a A é suporte, né? Então, a gente, que é diferente da B e da C, que cronifica. A hepatite B, a gente não tem um tratamento curativo, a gente tem um tratamento de controle viral, né? Então, dependendo de cada caso, se inicia um tratamento de controle viral do vírus, né? E a hepatite C, então, agora a gente tem medicações de cura dela, né? 95% dos pacientes curam a hepatite C. E são tratamentos de 8 a 12, 24 semanas, né? Depende, sim, de cada paciente, né? Geralmente mais de 8 a 12, né? Então, um tratamento que ficou mais curto do que era anteriormente, com pouquíssimos efeitos colaterais, assim, né? Menos agressivo, né? Antigamente a gente viu um tratamento bem agressivo. Né? O remédio é bem melhor do que tinha antes, né? Porque 95% dos que tratam conseguem, né, se curar.
Mas de questão de sintomatologia, de efeitos colaterais, assim, bem menos, né? Os pacientes toleram ela bem mais fácil, né, para tolerar o tratamento. Falando de prevenção, então, doutora Caroline, qual é a melhor forma de prevenção? Hoje existe uma vacina, todas as hepatites podem ser prevenidas? Então, a hepatite A tem vacina, né? E junto com a questão da vacinação, que as crianças agora já fazem, né? Elas fazem parte do calendário vacinal. A questão de lavar bem as mãos, alimentos, né? Tomar água potável, filtrada, né? Nesse sentido, assim. A hepatite B e a C, uso de preservativo. Cuidar da questão de sangue, então, assim, cuticulador de unha, que seja esterilizado, o local de tatuagem, também cuidar, né? Hoje, mais, assim, questão de saber onde vai fazer procedimentos, né? Que envolvam tanto a questão cirúrgica, dentista, ou algum procedimento, outro, assim, né? Que sejam todos locais com material estéril, né? E a questão vertical, daí que é da mãe passar para o filho, tem que ser, que já é feito no pré-natal, né? Já faz parte da rotina solicitar esses exames para as mães, então, para ver o que pode fazer. E a B também tem vacina, né? Que já entra hoje no calendário vacinal das crianças, né? A C ainda a gente não dispõe de vacina, então, né? Tem que fazer as medidas de cuidados. Claro. Como é que são os números aqui no nosso município? Nós temos uma média elevada ou é uma doença controlada, digamos assim? Na verdade, a gente tem, assim, aqui, da hepatite C do ano passado, a gente tem mais ou menos 22 casos para 100 mil habitantes. E da B, 13 casos para 100 mil habitantes, né? A gente até foi fazer um levantamento, né? E reduziu bastante esses casos nos últimos anos, né? E o que pode ser que também a B está tendo a vacina, agora que já faz parte do calendário vacinal das crianças, né? Acho que a C também tem a questão dos cuidados, né? A questão de usuários de drogas era onde a gente pegava bastante também hepatite C, acho que o compartilhamento de seringas é bem menos, tem menos talvez usuários, né? Nesse sentido assim. E claro que também a questão de campanhas como essa que nós estamos vivendo, né? Julho Amarelo, conscientização bem importante, diagnóstico precoce, né? Isso, O Julho Amarelo, todo ano, a gente, eu trabalho no serviço das hepatites, então, do município, a gente fazia uma campanha, né, na praça. Esse ano a gente não vai poder realizar, mas sempre tinha essa campanha de conscientização, né. Existe, então, o teste rápido, que é um teste de fácil acesso, né, no município, que tem nas unidades de saúde, tem ali no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, onde a gente faz o acompanhamento das hepatites, né, que é só tirar uma gotinha do dedo, assim, o teste sai na hora, em meia hora tá pronto, né, e já faz esse teste tanto para B quanto para C, né, então é uma questão de também das pessoas poderem procurar, né, porque para fazer o diagnóstico o quanto antes, né. Perfeito. Com relação à prevenção, as vacinas estão disponíveis na rede pública de saúde? Sim. É que, na verdade, hoje elas entram dentro do calendário vacinal. Calendário né? Então, a criança já vai fazer a dose. O adulto, a B, ele é uma vacina que hoje já é liberada para o adulto fazer também, assim, né? A A, daí, para o adulto tem algumas indicações, no caso, que daí tem que pedir, né? Ela não é liberada, assim, de livre acesso, digamos assim. Certo. Também o tratamento, questão da medicação, possui na rede pública de saúde? Sim, tanto para tratamento da B quanto para C, né? A gente tem uma medicação que a gente não tem aquela dispensação imediata, mas ela existe, né? Dentro do SUS, né? O paciente tem todo o seu tratamento completo, né? A hepatite B é um tratamento mais prolongado, né? Ela, na verdade, no momento que o paciente necessita do remédio, provavelmente hoje ele precisaria usar ele por tempo indeterminado, e a hepatite C com o tempo já definido, assim, né, de quanto tempo o paciente irá usar o tratamento. Doutora Caroline, então, muito obrigada pela tua participação, pelas informações que trouxe hoje para nós, né? Lembrando que a conscientização não deve acontecer apenas esse mês, né, mas sempre.
Sim, agradeço a oportunidade, né, também de falar com vocês. E fica essa lembrança, então, dos pacientes procurarem, né, para fazer os testes rápidos, que é o que a gente tem hoje, assim, que, né, e se algum paciente, até vou fazer, assim, um apelo, talvez, né, a questão da hepatite C, que antes o tratamento era mais difícil, não era disponibilizado para todos os pacientes, né, hoje é um tratamento disponibilizado para todos os pacientes com hepatite C, né, então todos podem fazer o tratamento, né, e a gente ali no serviço do ambulatório de hepatite, o paciente informando que tem hepatite já é agendada a consulta, né, então fica essa questão para os pacientes voltarem, caso não estão em acompanhamento também, os que já são, né, diagnosticados. Perfeito. Uma boa noite, doutora Caroline. Obrigada. Boa noite e obrigada. E antes de encerrarmos essa edição, vamos conferir mais alguns depoimentos de passo-fundenses que venceram a Covid-19. Aqui no município já são mais de 2.000 pacientes recuperados. Uma boa noite e até amanhã. Olá, eu sou o Pablo. Fui diagnosticado com a Covid-19. Hoje eu sou um dos recuperados da doença. Quero agradecer a atenção que eu tive da vigilância sanitária do município e principalmente o médico que me atendeu. Procurei buscar atendimento no primeiro sintoma, e qual foi bem importante. Tive uma boa recuperação. A dica que eu dou, se você estiver apresentando qualquer sintomas como dor, febre muscular, procure atendimento quanto antes. É nessa fase que você evita de ir para a fase agravada da doença. Use máscara corretamente nas ruas, evite aglomerações, saia de casa somente se precisa. Se não precisar, fica em casa. Oi, gente, meu nome é Gabriela Soldá e eu venci o coronavírus, eu venci a Covid-19. Depois de mais de 2 semanas de quarentena, isolamento e alguns dias de internação nos hospitais aqui de Passo Fundo, eu venci a Covid. Os meus primeiros sintomas foram dor de garganta, dor de cabeça muito forte. Isso se estendeu durante muitos dias, eu também perdi o paladar, o olfato. E devido a se estender muito, eu tive que ficar internada. Mas o meu primeiro atendimento foi no CAIS Petrópolis, onde eu consultei, eu tomei medicamentos e posteriormente, devido a esse processo que demorou muito de recuperação, eu tive que ficar internada. Mas graças a Deus e aos profissionais que cuidaram de mim, eu estou recuperada da Covid-19.